Boa tarde a toda a gente. Agradeço muito o convite que a Troca Saúde me fez para organizar este webinar e para ter esta oportunidade de conseguir esclarecer melhor o que é que aconteceu nos últimos anos em termos de inovações tecnológicas e temos à disposição dos nossos clientes para tratar de forma cada vez menos invasiva e mais confortável os doentes que têm varizes, que são muitos, como vamos ver. Portanto, a ideia desta apresentação será essa, será dar a conhecer que nos últimos anos mudou no tratamento de varizes e foram muitas as coisas que mudaram e desmistificar alguns conceitos que já vos vou falar no decorrer desta sessão. Depois, então, no final, estarei disponível para as vossas questões, podem clicar no chat e que depois, no fim, então, irei responder. Por isso, é este, então, o tema da sessão que hoje nos vamos propor. E começamos por explicar o que são varizes. Não é? No fundo, tanto se fala de varizes, também se fala de varizes, mas o que são as varizes? As varizes são isto, são dilatações destas veias superficiais, que são veias que estão coladas à pele, e estas dilatações destas veias superficiais acontecem porque estas veias estão, então, muito próximas da pele e são veias frágeis em todos nós. E estão sujeitas a uma pressão muito grande, são veias muito compridas, por exemplo, esta veia grande de safena é uma veia que começa no tornozelo e acaba na virilha, uma veia muito comprida, que está sujeita a muita pressão, também porque nós passamos muitas horas de pé, ou sentados com as pernas quietas, e elas têm a ingrata função de levar o sangue dos pés em direção ao coração, e neste trajeto ascendente apenas têm a ajuda destas membraninhas aqui que nós vemos neste desenho, que são as válvulas. E a função destas válvulas é que cada vez que o sangue passe por dentro da veia, a válvula feche e empurre o sangue na direção ascendente do coração, mas, na generalidade dos casos, estamos a fazer as veias estão a fazer esta função sempre contra a gravidade, né? Estão a levar o sangue de baixo para cima. E estas válvulas são realmente bastante frágeis e com vou explicar, estas válvulas vão ficando cada vez mais frágeis e começam a deixar de ter esta função de comporta, digamos assim, não é? De empurrar o sangue num sentido sempre linear e sempre ascendente em direção ao coração, e começam a permitir que a veia fique mais dilatada, porque já não há esta função de passar o sangue, empurrar o sangue na direção superior e a veia ficar fininha. Então a veia começa a dilatar, começa a ter mais sangue para poder ter, e então nós vemos externamente os papos das varizes, não é? Isto são então as varizes. O resultado da dilatação da parede da veia e destas válvulas que ficam estragadas. Portanto, isto depois funciona como uma série de canais que são todos unidos, às vezes explico que é como se fossem os ramos todos de uma árvore, em que depois tudo está unido e são canais que vão todos comunicando. E quando este fluxo de sangue se deixa de fazer, então, sempre no sentido do coração, começa a haver este fluxo no sentido contrário, todas estas veias que estão ligadas a um tronco mais importante vão começar a ficar dilatadas também. Não tem aqui, então, nesta imagem. Isto é que são então, as tais varizes, não são veias muito dilatadas. Mas quando nós falamos de varizes, estamos a falar desta doença. Esta doença que se chama doença venosa crónica. Portanto, o primeiro conceito que podemos começar aqui a justificar é esta questão de que, embora as varizes sejam muito frequentes, há muito ainda enraizar esta ideia de que varizes não é doença, toda a gente tem varizes, e isso, pronto, isso é uma coisa estética. Varizes é doença, também estamos a falar de doença venosa crónica, que tem estes graus todos, de menos grave para aqui, para mais grave para aqui, e portanto estão a ver que é tudo a mesma doença. Aqui numa fase inicial, quando nós chegamos no C0, a pessoa tem sintomas, já vos vou explicar melhor quais são os sintomas de varizes, e depois aqui começa a ter uns rãozinhos, as aranhas musculares, os rãos, né, os varizes reticulares, chamamos nós. Numa fase mais avançada começam a haver então os papos das varizes tronculares, varizes mesmo. Numa fase mais à frente, as pessoas começam a referir que, principalmente ao final do dia, tem algum inchaço nas pernas, e depois, se as varizes não forem tratadas, são as consequências piores varizes. Então a pele começa a ficar escura, mais fina, e assim mais frágil, pode mesmo fazer ferida, neste caso num estádio mais avançado da doença, e depois a ferida pode cicatrizar, mas às vezes este processo é muito demorado. Então, estão a ver que estamos então a falar de doença venosa crónica. Portanto, o primeiro conceito para desmistificar, varizes é doença. É uma doença realmente muito frequente, se nós pensarmos, e também até a quantidade de pessoas que se inscreveram neste webinar, que foi para mim uma boa surpresa, percebemos realmente que é um assunto que interessa a população porque é muito frequente. É fácil nós falarmos com alguém e toda a gente conhece alguém que tem varizes ou que já foi tratado, e portanto é um assunto que diz respeito a muitas pessoas e é realmente frequente, a ponto de que há uns anos atrás a Sociedade Portuguesa de Radiologia e Cirurgia Vascular
fez um estudo na população portuguesa, onde se percebeu que 7 em cada 10 mulheres têm problemas na circulação venosa e metade delas não está tratada. E mesmo 8% chegam a reformar-se antecipadamente devido a esta doença, sendo que em fases mais avançadas, como a úlcera venosa, mais de metade deixa de trabalhar, então está baixa. Que metade da população em Portugal também sofre regularmente de dor nas pernas e nos tornozelos. E 64%, 2 terços da população feminina com mais de 50 anos, sente que a sua qualidade de vida está muito diminuída por causa desta doença. Que vemos aqui neste gráfico, sobretudo então à medida que a idade avança, a qualidade de vida das pessoas, e mais nas mulheres até que nos homens, essa diferença é ainda mais evidente para passar dos anos nas mulheres, a sua qualidade de vida está muito diminuída. Então, o que são estes sintomas das varizes, que vos tinha dito anteriormente, naquela fase inicial da doença, podem ainda só ainda sintomas, ainda não haver grandes manifestações externas de doença venosa crónica. São a dor, o cansaço, o peso nas pernas, sobretudo mais ao final do dia. Também associado com algum inchaço, com comichão, com formigueiros, alterações da sensibilidade, câimbras e manchas, porque depois destas veias mais dilatadas começam a manchar a pele, até como se fosse uma tatuagem, e às vezes essas manchas depois instaladas são difíceis de tirar. Mas são estes sintomas. E estes sintomas dizemos tanto mais que estão relacionados com varizes, quanto mais acontecerem, sobretudo assim, ao final do dia, em dias em que a pessoa passou mais tempo de pé ou sentada com as pernas quietas, em alturas de calor, nas mulheres, frequentemente em alturas pré-menstruais, e normalmente estas queixas melhoram quando a pessoa se deita, se levantar as pernas, vai sentir algum alívio nestes sintomas. Portanto, além de manhã está melhor, e ao fim do dia está pior. E quais são os fatores de risco? Isso são apenas fatores de risco, mas às vezes nós temos pessoas na nossa frente com varizes que dizem assim, doutora, mas eu nem tenho nenhum destes problemas, por que eu tenho varizes? Há uma tendência também, está aqui o fator genético, se estas veias se diferenciam, porque estas veias são frágeis em todas as pessoas, há pessoas que constitucionalmente têm estas veias ainda mais frágeis, muito mais facilmente se vão degradando ao longo dos anos. Mas então, estes são os fatores basicamente descritos. Uma pessoa ter uma trombose venosa profunda tem algum risco de desenvolver varizes para tentar compensar os caminhos mais profundos que estão se deteriorar. Pessoas que passam muito tempo imobilizadas, quer seja sentadas, quer seja de pé, com as pernas paradas. A obesidade, o excesso de peso é um fator de risco muito importante para o aparecimento de varizes e para o reaparecimento de varizes hidratadas. O sexo feminino, na verdade, é uma doença mais frequente nas mulheres, por questões hormonais, porque engravidam também, está tudo relacionado com gravidezes múltiplas. A gravidez, há pouco tempo tivemos também um seminário sobre isso, a gravidez é um período excepcional na vida das mulheres, mas de facto, como eu digo, as crianças deixam-nos algumas sequelas nas perninhas, compensam em muitas outras coisas, mas de facto é uma fase de agressão para as veias das pernas. Então, o uso de anticoncepcionais, as pílulas, não são amigas das pernas, também digo isso muitas vezes em consulta. As pílulas aumentam o risco de trombose e aumentam o risco de varizes, e muitas vezes há também um aconselhamento da parte da cirurgia vascular para perceber qual pode ser o melhor método anticoncepcional na mulher que tem varizes, e então há esta referenciação também e esta organização com a ginecologia para tentarmos encontrar soluções que possam satisfazer várias necessidades. Pessoas que tiveram traumatismos anteriores, que também podem causar dano nestas veias. Então, a genética e o histórico familiar, é muito frequente. Temos gente em consulta que nos dizem, sim, a minha mãe também tinha varizes, também teve que ser tratada, a minha avó chegou com tudo nas pernas. Portanto, realmente há esta tendência familiar. Pessoas que são mais obstipadas, têm um intestino mais preso, também têm mais risco. Ou pessoas que têm tumores dentro da barriga ou que estão sujeitas a uma questão, que são muitas vezes tratamentos hormonais que vão conduzir a um agravamento das varizes. E então o que é que nós, quando nós dizemos assim, trata as varizes e não deixe que as coisas evoluam, trata as varizes o mais cedo possível, quais são qual é a progressão da doença, aquilo que nos assusta e que nos deve fazer levar a tratar as varizes numa fase mais inicial. São estas as 3 principais complicações de varizes não tratadas. São as tromboflebite. Conforme vos disse, então, o sangue das veias tem que chegar dos pés em direção ao coração, sempre contra a gravidade. E, quando isto não acontece desta forma linear das varizes, as veias começam a ficar muito dilatadas, o sangue já não retorna e fica ali mais parado nas pernas. E sangue parado coagula mais facilmente. Portanto, é isso que acontece quando ocorre uma tromboflebite. No fundo, o sangue que é líquido passa a ficar no estado sólido, coagulado, e ficam assim estes cordões vermelhos e dolorosos dentro da veia.
Porque é uma das coisas que a gente quer evitar quando propõe cirurgia de varizes, ou tratamento para varizes. Quando também estas varizes não são tratáveis e a pele começa a sofrer, como eu vos mostrei na questão da doença, as veias começam a ficar, a pele começa a ficar muito fina e, portanto, quando nós propomos tratamentos de varizes, é isto que nós queremos evitar, não é? As complicações de varizes. Tem a ver com isto, com o risco que há quando as pessoas têm varizes do sangue coagular, não é? Portanto, fazerem tromboflebite, de a pele começar a ficar muito fina, muito escura e rasgar, encerar, não é? Para ter as úlceras venosas, que muitas vezes acontecem espontaneamente, mesmo sem a pessoa fazer nada. E as hemorragias das varizes, não é? Quando elas são muito salientes, muito dilatadas, pode até o mesmo rasgar e começar a sangrar, que é uma coisa que normalmente assusta muitas pessoas, porque sangra bastante, porque que requer observação médica. Isso é por essas razões todas é que nós aconselhamos as pessoas a tratar precocemente. Pronto, agora aqui para explicar melhor então o que é isto da trombose venosa. A trombose venosa é isso, é um coágulo que se forma dentro da circulação e nós chamamos de trombose venosa superficial, se esse coágulo acontecer dentro de uma veia superficial, destas varizes, não é? Então, haver aqui esta depois do sangue ser líquido, quando ocorre uma trombose, o sangue coagula e o risco das tromboses é que um pedacinho deste coágulo, deste trombo, se liberte e vá para outros sítios. Vá, por exemplo, se for no caso de uma veia superficial, vá para uma veia profunda, que são veias mais importantes para levar o sangue ao coração, ou vá para os pulmões e dê uma embolia pulmonar. Então, numa trombose mais superficial, o que acontece é que, numa situação de varizes normais, as veias são moles, nós carregamos para dentro e a veia é mole. Numa situação de tromboflebite, de trombose venosa superficial, nós ao carregarmos, a veia não vai para dentro, é muito dura, muito vermelha, muito dolorosa, e isto também requer ajuda médica, porque normalmente a dor é bastante intensa. Então isto é que acontece, isto que às vezes as pessoas ficam assustadas de como é que eu posso saber se tenho uma flebite ou se não tenho? E uma forma de saber se tem flebite ou não é isto, para já uma flebite não passa despercebida pela questão da dor. E depois também, assim, carregando, nós percebemos que não vai para dentro, não é? Não conseguimos comprimir, é duro, está vermelho e, portanto, então nessa situação estamos perante uma trombose venosa superficial. Numa trombose venosa profunda, toda a perna vai inchar. Nós vemos aqui, por exemplo, que esta perna direita está muito mais inchada que a perna esquerda. Portanto, é um inchaço de só de uma perna. A dor até é mais leve nas tromboses venosas profundas, dói menos, normalmente. E que numa situação assim, então, de um inchaço súbito só de uma perna, é preciso perceber que alguém tem uma trombose venosa profunda, porque tem que fazer medicação para impedir que essa trombose se estenda e, sobretudo, que vá para os pulmões e que tenha uma situação de embolia pulmonar, que são situações que podem ser fatais. Não é? No caso de embolia pulmonar, o que o doente vai ter é que vai ter dificuldade a respirar fundo, vai ter dor no peito, vai ter tosse e muitas vezes vai ter uma expectoração com sangue. Então, no caso das embolias pulmonares, que são as complicações máximas que podem acontecer em tromboses que não são tratáveis a tempo. Depois, então o que é que nós fazemos em consulta? Como é que isto deve ser conduzido? Numa consulta, inicialmente nós fazemos a história clínica. A história clínica é falar com as pessoas. E falar com as pessoas não implica que a gente tenha tempo, tenha disponibilidade, que saiba fazer as perguntas certas e, sobretudo, que saiba ouvir aquilo que nos tem para nos dizer. Perceber como é que são as queixas, há quanto tempo é que duram os sintomas. Aquilo que eu vos disse, que as queixas das varizes são mais frequentes ao final do dia, são mais do joelho para baixo, que melhoram quando a pessoa põe as pernas para cima, que normalmente uma dor que acontece na cama não tem muito a ver com varizes. Tudo isso é importante para nós percebermos, porque às vezes as pernas são sítios de dores de várias causas, e nós temos que perceber se realmente a dor que a pessoa tem, ou o mal-estar que a pessoa tem ou não a ver com as varizes que a pessoa apresenta e que se vê. Isso também depois é importante até em termos de medicação que vamos fazer e dos tratamentos que vamos precisar de fazer a seguir. E depois, para além de perceber bem as causas relacionadas com as varizes, perceber outras doenças que a pessoa possa ter, não é? E podem interferir também no tipo de tratamento que vamos fazer. Se houve algum acidente ou algum traumatismo, a medicação que a pessoa está a fazer também até pela questão que nos disse da pílula, não é? Para perceber se a pessoa está a fazer pílula ou não e se nós podemos mudar para um método melhor. E se há histórias de outras cirurgias anteriores que tenham sido feitas a varizes ou outras coisas. Em termos de exame físico, também é muito importante observar as pernas com atenção, ver se há já varicitos, não é? As estrangeiras, são os pequenos derrames, se há varizes, se as pernas são inchadas,
se estão com manchas escuras, se estão compridas, e depois auxiliares que nós temos para a observação ao olho nu, por exemplo, o telescópio, que nos permite ver, estão a ver aqui neste caso, em que nós vemos estes raios pequeninos que são alimentados por esta veia central. E por isso, se a gente quer tratar estes raios, tem que tratar primeiro esta veia, como os também já vos disse, é como se fossem troncos de tronco de uma árvore, depois com vários ramos, e então temos que tratar o tronco para conseguir atingir os ramos todos de uma vez. Digam-me só agora se consegue ouvir bem, por favor. Está-se a ouvir bem agora? Sim, obrigado. Pronto, muito bem. Então, continuamos. Então, outro complemento importante do exame físico que fizemos para ter um diagnóstico assertivo é o ecodoppler. O ecodoppler é uma ecografia, um exame simples, e funciona como se fosse um GPS vascular. É este exame que nos vai mostrar quais são as veias que estão afetadas, o que é que se passa com as veias que a gente não consegue ver ali no nu, e depois, em função dos dados do ecodoppler, perceber como é que nós devemos tratar a doença que temos. Não é? Mas realmente é um exame que não dói, a pessoa só está ali assim para estar por pé, que é feito com uma sonda, com um gel, tal e qual como a ecografia que se faz ou outra coisa qualquer, e que nos vai permitir então conhecer os caminhos para onde temos que ir para tratar estas veias. Mas realmente um exame assim que não custa nada de fazer, um exame assim. Depois então em termos de tratamento, o que é que nós temos a propor em termos de tratamento? E às vezes os tratamentos mudam, consoante as pessoas que temos à frente, consoante os estados que temos, se a pessoa está grávida, por exemplo, se a pessoa tem mais ou menos idade, mais ou menos doenças, mas assenta-se sobretudo nestes quatro pilares, que são uma série de medidas que chamamos de higiene dietética, as medidas gerais, que já vos vou explicar melhor o que são a compressão elástica, as meias elásticas, há alguns medicamentos e alguns procedimentos que são, hoje em dia, cada vez menos invasivos. Então, em termos das tais medidas higienodietéticas, o que está recomendado é que a pessoa não passe muito tempo com as pernas quietas. Nós já vimos isso logo no início, que o facto da pessoa estar imobilizada com as pernas quietas, já vou depois ver aqui isto no chat, senão depois perco-me, o facto de estar com as pernas paradas aumenta o risco de diminuir a circulação e este retorno do sangue em direção ao coração. Portanto, é fundamental que a gente se lembre ao longo do trabalho de conseguir mexer as pernas e conseguir fazer com que o músculo da perna esteja ativo e se mexa. Portanto, é um conselho muito válido, mesmo às vezes quando não há grandes varizes ainda, é importante a pessoa mexer as pernas porque, lá está, vamos ajudar no retorno do sangue ao coração. Também temos de desportos, há desportos que são mais adequados para melhorar a circulação, e eles são, por exemplo, a marcha, são os desportos mais aconselhados. A exposição a lugares quentes vai nos fazer agravar os sintomas, porque às vezes vão dilatar mais e vão ficar com o sangue mais concentrado na parte inferior das pernas e dos pés, e portanto vai haver esta dificuldade de tomar a operação, e que vai estar mais pesadas e mais cansadas. E ao contrário, se for para lugares mais frescos, e às vezes muitas pessoas vivem por um jato de água mais fresco ao final do dia, também alivia, para esta sensação de conforto. Vimos também que a prisão de ventre era um fator de risco, portanto devemos ter uma dieta que deixe o intestino funcionar corretamente. O vestuário, as calças muito justas da moda não são as mais adequadas para quem tem problemas de varizes, porque vão fazer compressões em sítios que não são os mais adequados. O calçado adequado é um calçado com tacão de base larga, 3, 4 centímetros, isto porque este tipo de calçado vai permitir melhor mobilização da planta do pé, melhor mobilização do tornozelo e melhor ação dos músculos da barriga das pernas, está bem? Estes músculos da barriga das pernas que vão então empurrar o sangue na direção da coração, e que este movimento de retornar o sangue ao coração fica bastante comprometido, por exemplo, em tacões os tacões da agulha, não é? Muito fininhos e muito altos. A articulação vai estar mais bloqueada e o músculo da perna está permanentemente em contração e não consegue ter este efeito de e levar os membros. Em fases especiais, que também já vos falei, nas fases de gravidez, é fundamental usar uma contenção elástica, porque temos ali uma criança a crescer dentro da barriga, e temos o sangue a tentar passar dos pés em direção ao coração, com uma criança que está ali a empurrar e a dificultar um bocadinho este trabalho que as veias têm que fazer.
além de todas as questões hormonais associadas à gravidez. Portanto, é importante nesta fase haver aqui uma maior consciencialização e um maior apoio, até com o auxílio das elásticas. E depois as massagens. Uma massagem tão simples pode ser de meio. Em termos de medicamentos, há muitos medicamentos no mercado, eu só vos deixo aqui alguns que são os que eu mais uso, os que têm melhor feedback, os que têm melhor evidência científica. Dos que eu mais uso é o Vessa, o Daptomon e o Venor. Em termos de cremes, também há imensos cremes disponíveis no mercado, também aquele que tem assim, melhores resultados e que proporciona melhor alívio é este Vasopril. Em termos de meia elástica, a meia elástica é odiada por muitas pessoas porque ainda há muito, este também aqui outro dos mitos, que a meia elástica são meias elásticas grossas, e meias elásticas muito feias, a meia elástica que custa muito a calçar. Pronto, eu costumo explicar às minhas clientes que, como em tudo na vida, nós temos que ter um rácio positivo entre o custo de fazer qualquer coisa e o benefício que essa coisa nos vai trazer. E isto é válido para tudo, não é? Portanto, aqui nas meias elásticas é a mesma coisa. Tem que haver algum benefício em calçar a meia elástica, porque senão a pessoa não vai calçar a meia elástica porque eu digo que é para calçar. Por isso, e também para isso, porque é suficiente, na maior parte dos casos, a meia elástica até ao joelho é suficiente e tem esta boa relação entre o custo de a calçar e o benefício que a pessoa sente com ele. Ou seja, a pessoa vai calçar a meia elástica até ao joelho, é uma meia que não custa muito a calçar, e chega ao fim do dia com as pernas mais leves. E percebe que foi um benefício, que andou bem com a meia elástica. E não vai ter vontade, nos dias a seguir, e sobretudo em dias em que vai passar mais horas imobilizado, vai ter vontade de calçar a meia elástica, porque diz assim, não era aquilo, o benefício que eu tirei de calçar a meia elástica vale o esforço de a calçar de manhã. Pronto, é esta relação que tem que ser positiva. Então, a meia elástica até o joelho é válida para a maioria das situações, exceto em situações de gravidez, em que realmente é preciso uma compressão até à parte mais de cima da coxa. E depois também esta questão de hoje em dia haver meias giríssimas, está bem? Há meias para todos os gostos, de todas as cores, de todos os padrões, adelgaçantes, meias ligas, meias calças, tudo. Portanto, tentar que não seja desculpa, nem a questão da meia ser feia, nem a questão da meia ser difícil de calçar. Se depois também quiserem ver na minha página do Instagram, tenho lá um vídeo a mostrar como se pode calçar a meia de uma forma mais fácil. Portanto, a ideia é esta, é que a meia elástica seja não um castigo, como era quando eu fiz cirurgia vascular ainda no curso, há muitos anos atrás, que me escreveram uma meia elástica até meia calça, que eu nunca usei. E quando comecei a perceber alguma coisa de cirurgia vascular, e quando entrei na especialidade em 2007, percebi que isto não é uma coisa que não faz sentido. Porque, de facto, a meia é suposto ser um aliado. Não é um colete de forças, não é castigo para ninguém. Não deve ser. Senão a pessoa não vai usar. Pronto, e depois há também uma série de auxiliares que nos facilitam calçar a meia elástica, desde estes pezinhos simples que vêm às vezes até na caixa das meias elásticas, esses pezinhos que fazem com que a meia deslize, até acessórios mais simples ou mais complexos, pessoas que têm mais limitação, este tipo de acessórios, a meia é posta aqui nesta parte central e depois estas pegas laterais permitem puxar e calçar a meia de uma forma muito fácil. Este rolinho assim também é fácil, a meia é posta aqui no rolinho e depois é empurrada ao longo da perna da coxa. Há luvas que também facilitam para ajudar a esticar a malha, e depois para outro tipo de problemas que podem acontecer com a meia elástica, por exemplo, a meia que descai, ou a meia que a pessoa que faz alergia à barra de silicone. Pode usar, por exemplo, este produto, que é uma solução adesiva da Junta, que protege a pele e cola a meia elástica. Por isso, há várias formas de contornar possíveis limitações que a pessoa possa ter na meia elástica que permitam que a pessoa realmente aspire a calçar. É o que eu digo muitas vezes, não é dizer assim, a gente pergunta, então a meia elástica usa? A pessoa diz, eu tenho. Não é da gaveta que ela faz efeito. A ideia é que realmente a pessoa sempre pode usá-las. Em situações de feridas nas pernas, nas úlceras, temos estas ligaduras, as ligaduras de zinco, que vão permitir realmente, para além do efeito compressivo, o efeito benéfico da cicatrização do zinco, e que muitas vezes ainda temos que usar em várias situações de varizes não tratadas e tipo dor para feridas nas pernas. Depois, em termos de derrames, quando temos derrames pequeninos, não é? Estas coisas assim, eu às vezes explico para diferenciar derrames de varizes grandes, uma forma simples é, se a pessoa passa a mão e só olhando consegue perceber que tem ali alguma coisa, passando a mão, não sente nada, então são derrames. Quando a pessoa mesmo de olhos fechados passa a mão e percebe que tem patos, aí são varizes maiores, não é? Pronto. E então, hoje em dia nós temos a escleroterapia, que é usada com várias coisas mais fininhas,
com produtos cada vez menos agressivos e, portanto, dão menos dor na injeção porque são menos agressivos, por isso mesmo. E também o facto de podermos fazer esta escleroterapia guiada com transeliminador também nos permite ser muito mais assertivos e ter resultados muito mais duradouros. Né? Já vos disse, não é? Em vez de picar estes vários pequeninos, picamos este tronco central. Por um lado, vamos causar menos dor, porque é uma veia um bocadinho mais grossa, e as veias mais superficiais normalmente é que dão mais desconforto que estas maiores, e de uma forma mais eficaz, porque com esta consigo chegar a vários sítios. Com menos aplicações, com menos injeções e com mais rapidez, consigo mais facilmente tratar mais veias. E é um processo que decorre durante uma consulta. Não é? Portanto, durante uma consulta de cirurgia vascular, nós fazemos este procedimento de escleroterapia, a pessoa está deitada, e eu buscando, vamos explicando as pernas, vamos conversando. É quase um momento de relaxamento. E as minhas doentes dizem muitas vezes que passam ali assim, pronto, é um momento que têm no dia para tratar delas e que passam bem. Portanto, acaba por ser uma sessão agradável. Isto é o cabelo, isto é as agulhas intramusculares que se usam para fazer a medicação intramuscular, e isto é a nossa agulhinha, então, da escleroterapia. Então, olha, se compararmos aqui a pontinha da agulha, ela é praticamente a espessura do cabelo. Então, cada vez há menos razões para a pessoa, que é o outro dos mitos, dizer assim, não falta os varizes porque dói muito, isso dói muito e tal. A agulha é finíssima, e depois também há várias coisas que têm a ver com a técnica de injeção, que também vão melhorar vão permitir que a pessoa faça de forma mais confortável. O facto de estarmos a conversar num ambiente descontraído, o facto de a pessoa poder estar com música, por exemplo, tem uma senhora que gosta de estar com a sua playlist enquanto está a fazer escleroterapia, podemos fazer aromaterapia, há assim uma série de coisas, e mesmo em ambientes até um bocadinho mais sensíveis, podemos fazer aplicação de medicação anestésica na pele, que dá mais conforto. Portanto, há várias coisas que podemos fazer também aqui, para podermos contornar, para que os tratamentos sejam feitos de forma confortável. Outra coisa fundamental, também para quebrar mais mitos que vinham assim antigamente, é que se perceba claramente qual é o objetivo do tratamento. Já saímos daquele padrão antigo de escleroterapia, você vai vindo, vai fazendo, isto vai se vendo e tal, para haver cada vez mais uma clareza, também com base nos exames que fizemos inicialmente, vai, nesta estruturação de perceber o que a pessoa tem, qual é a forma de tratar, e há cada vez mais esta ideia de um plano de tratamento, dizer assim, pronto, a sua doença, explicar o que é essa doença, onde é que nós podemos chegar em termos de tratamentos, porque também a ideia de perfeição, dizer assim, você vai sair daqui com as pernas perfeitas e tal, trata dos derrames e ainda gratuitamente trata da celulite e tudo o resto. Tal. Também são conceitos que não são verdadeiros, não é? E, portanto, quem vende sonhos escolhe desilusões. E nós temos que ter esta verdade, esta honestidade também para as pessoas. Então, é assim, e o resultado que nós conseguimos chegar é isto, conseguimos tirar 80%, 70%, 90% do que tem. Para isso vai precisar de um tratamento que vai durar X meses, também não há magias, não é? Não é chegar aqui e a gente põe a mão e resolve tudo. Mas haver assim esta relação de confiança e este entendimento do processo, que assim, pronto, a pessoa tem este problema, nós vamos tratar assim, vai acontecer exatamente assim. Vai vir ter comigo X vezes, vais passar os tratamentos normalmente um mês e meio, vai usar meio elástico durante X dias, vai deixar de apanhar sol durante, enquanto estiver pisada. Pronto, e haver assim esta clareza para que a pessoa perceba que o tratamento tem início, tem meio, tem fim, tem acompanhamento e que é uma coisa um processo muito claro, muito transparente. Outras técnicas que nós podemos usar, que este produto que nós usamos para a escleroterapia é quimicamente um detergente, às vezes eu tenho para explicar, que é como se fosse um pênio. E como é quimicamente um detergente, permite-nos fazer espuma quando a gente mistura com ar. E esta espuma tem a vantagem de ser mais densa que o produto quando está líquido e nos permite tratar às vezes a espuma tem líquido e depois injetamos a espuma, pode ser a PDA da ecografia, para permitir que haja esta destruição da veia. No fundo, o que nós vamos estar a fazer é isso, quer seja para a escleroterapia líquida, quer para a escleroterapia em espuma, o que nós vamos fazer é injetar um produto que é agressivo para a veia e que a vai secar, que a vai deixar, esta veia vai deixar de ter sangue lá dentro, vai ficar sensitiva, portanto vai deixar de ser visível e vai deixar de incomodar. Outras opções também que nós temos para técnicas de laser através da pele.
Este laser através da pele pode ser usado isoladamente ou, de uma forma cada vez mais com melhores resultados, em associação de técnicas. Usar, por exemplo, o laser associado com escleroterapia líquida ou com escleroterapia em espuma, que às vezes vocês vão ver uma série de nomes que vão encontrar por aí assim, em vários sítios, que no fundo são isso, são técnicas de associação de laser de escleroterapia líquida ou com espuma associada. Aqui só para vos mostrar uma imagem de duas doentes que fizeram apenas uma sessão de tratamento. E que já vem aqui, essa sessão. Então, maiores, varizes que fazem parte para fora. Temos diversas opções de tratar essas varizes grandes, desde a cirurgia convencional, que foi durante muitos anos em que a veia safena era arrancada, não é? Este tipo de tratamento, então arrancar a safena. Viniflebectomias, hoje em dia, que nós fazemos também, vou mostrar, cortes muito pequeninos, picadas muito pequeninas, que nem levam pontos e que se consegue tirar, assim, as varizes maiores com nos ganchinhos. Depois, técnicas mais modernas, que são hoje em dia o padrão de tratamento de varizes grandes, que são as técnicas de ablação térmica, e aqui na ablação térmica nós temos o laser e a radiofrequência, tá bem? Aquilo que era o tratamento de varizes, naquela cirurgia convencional típica, que a pessoa ficava ali um mês a recuperar, estava bastante. E custosa, e hoje em dia com laser isso é completamente diferente. Depois temos outras técnicas menos usadas, a ablação com microondas ou com vapor, a ablação de saquenas com cola ou com espuma, que tem resultados menos duráveis. Mas, por exemplo, uma pessoa de idade mais avançada, e nós já não nos preocupamos muito que aquilo dure 20 anos, então nós podemos usar estas técnicas se estiver clinicamente indicado. Então, na cirurgia convencional, o que se fazia era isto: era uma cicatriz, era uma incisão na virilha, um corte na virilha, um corte embaixo na pele, e a veia é arrancada, a perna é enfaixada, uma operação um bocado mais morosa, cada vez menos feita hoje em dia. Nas miniflebectomias, o que é? Nós usamos assim este biquinho, tem aqui este possível para agradecer deste bisturim. São excelente. Em termos de laser, e aqui então vimos que em termos de técnicas de ablação, temos de tudo duas, o laser e a radiofrequência. Eu faço laser há muitos anos, e foi a técnica que inicialmente comecei, com que sempre me mantive, porque percebi que o laser era muito mais versátil do que a radiofrequência, por exemplo. Nós fazemos com laser, nós fazemos os procedimentos em bloco operatório, estou aqui eu saio lá com os trajes de bloco operatório, não é? Que às vezes a gente se estranha, quase que nem nos conhecem, com esta roupinha. Isto é tudo por questão de limpeza, não é? Como também acontece com as endoscopias. A pessoa vai para um ambiente de bloco operatório, está mais resguardado, está um ambiente mais limpo, então troca assim de roupa, vamos para a cor, fazemos a marcação das varizes, e depois a pessoa vai para a sala, nós fazemos a lavagem das mãos, que é um procedimento assim padronizado para garantir a higiene das mãos, e depois, no procedimento do laser, então o que acontece é que a veia é picada, como se fosse um cancerígeno, estão a ver? E então, uma das coisas pelas quais eu prefiro o laser ao invés da radiofrequência é, desde logo, que esta picada é mais pequena. Portanto, a marca que vai ficar na perna é menor, porque este acesso, esta punção, esta picada, é mais pequena. Também, e o laser que eu uso é o mais pequeno do mercado, que é, em termos de dimensão, o mais pequeno de todos, é um 4,8. Depois, a fibra laser vai ser então introduzida. Estão a ver como ela é finíssima, está tudo igual. Estão aqui a ver então a imagem laser. Aqui só a mostrar. Pronto. E esta fibra laser vai ser então introduzida aqui. A fibra introduzida ao longo da perna. E nós, com a Ecodópler, vamos vendo todo o procedimento. Estamos com os óculos, bonitos. Disparamos então a energia laser e o laser que está a fazer é isto. À medida que dispara a energia, queima a veia, seca a veia. E este caminho, que era um caminho que não era adequado para que passasse lá sangue, vai ser eliminado desta forma. Bom, então assim que é um procedimento que é feito. É, então, neste momento, o tratamento padrão, é o tratamento que a literatura defende como o melhor tratamento para tratar varizes grandes, é seguro, já mostrou eficácia, já temos anos suficientes para perceber que é um tratamento mais eficaz neste momento que a cirurgia convencional,
é feito sem cortes, com uma recuperação muito rápida, a pessoa não fica internada. É um procedimento que é feito ao fim de 2 horas, a pessoa vai para casa. Dependendo dos trabalhos, não deixa de trabalhar, ao fim de 2 ou 3 dias está a trabalhar, não fica em repouso. Normalmente eu ponho brufeno nos primeiros dias, que as pessoas tenham um conforto e que não passem mal, mas a maior parte das pessoas nem os 3 dias de brufeno faz. Nunca chega a fazer mais medicação senão brufeno, realmente é bastante confortável e foi uma das grandes realizações do tratamento de velhos, está bem? Que é outra técnica, outro mito que eu queria que desaparecesse, que é a cirurgia de varizes é uma coisa que a pessoa fica ali, fica para fica de baixo, fica de cama. Isso é coisa completamente do passado. E assim, só vamos mostrar então o aspecto, por exemplo, aqui há uma semana, na privada aqui da Gritas, e depois aqui com um mês, bem, no sítio dos papos fica nada, não é? Fica tudo imperceptível, fica mesmo. E depois outra coisa importante, que é, fica bonito, certo, mas fica durável. É uma coisa que digo, aquela ideia também anterior de como é que tem nós partimos sempre. Apareceram duas vezes, a senhora, mesmo a área de ramos, está bastante melhor ainda sem sequer termos tratado os ramos. Por isso, então, em termos assim de ideias finais para fecharmos, para depois abrir para perguntas e tirar as vossas dúvidas. A doença venosa crónica é realmente muito prevalente. É uma doença crónica, quer dizer que seja com isto, que sendo crónica, é uma doença que, embora não tenha cura, mas tem tratamento, está bem? Mas como tem este caráter de ser crónico, pode voltar a aparecer, pode. Mas podem passar muitos anos e é cada vez mais nisso que nós estamos hoje em dia. Tá bem? Esta sensibilização para que, para que é uma doença e que deve ser tratada precocemente para nós não chegarmos àquelas fases de feridas nas pernas e tudo mais tal, que é fundamental a gente perceber, logo numa fase inicial, fazer um bom diagnóstico para orientar corretamente o tratamento e que, fundamental, os tratamentos modernos resultam e são duradouros. Portanto, aquele conceito antigo de, para uma vez, tem que comprar 5 ou 6, porque volta a aparecer tudo de novo, e isso é cada vez menos verdade com aquilo que nós dispomos no mercado. Claro que depois há assim, varizes é uma coisa que toda a gente fala, toda a gente sabe, toda a gente faz, e naturalmente não vai ser tudo igual uns sítios para os outros. Portanto, também é importante que a pessoa escolha um profissional que lhe dê confiança, que faça as coisas direitinho, que não salte passos, faça um bom diagnóstico, perceba o que é que se passa com as veias todas, que apresente um tratamento que também é lógico para a pessoa, dizer assim, pronto, você tem isto assim, eu faço uns bonequinhos e explico, para que também a pessoa se sinta incluída no processo e perceba, pronto, sim senhora, estou a ouvir aqui uma coisa que faz sentido. E muitas vezes, frequentemente, as pessoas procuram uma segunda opinião, porque às vezes disseram que tem que ser operada, mas não é assim. Pronto. A ideia é que eu seja envolvida, perceba concretamente aquilo que vai ser feito, qual é a melhor estratégia para tratar, como é que vai correr todo o processo a seguir, o que é que se vai passar, quantos dias é que vai ficar, que tipo de medicação que vai fazer, a meia que vai passar. Pronto. Para começar cada vez menos a perder-se este conceito de que, isso toda a gente tem, isso não vale a pena tratar, isso não vai aparecer tudo, porque hoje em dia não tem por que ser assim, se as coisas forem feitas corretamente.